gente vê como uma graça, né? Mas só vocês podem falar, né? O que faz, né, Lucélia? Você pega Miguelzinho, nós vamos para Salvador, nossas férias vão ser maravilhosas, né? Miguel ficou muito Tudo animado, planejado, já vendo se o Flamengo ia jogar lindo. lá em Salvador, né? Já a gente faz os nossos planos da nossa vida, mas aí acontece algumas coisinhas, né? E eu quero saber, né, um pouco sobre isso, né? Essa mobilização das pessoas, essa grande de tudo um pouco que aconteceu aí pra gente, né? E eu posso até iniciar dizendo o quanto eu aprendi tendo essa oportunidade em ser professora do projeto de vida com os meus estudantes. Porque eles foram sustento e diante das partilhas deles comigo, como que eles se posicionaram. Crianças que demonstraram fé, fortaleza, crianças que demonstraram, eu digo que até aquela unidade, sabe, com os colegas, para que eles pudessem ter aquele pensamento positivo ali para nós, né, no sentido de pensar, nossa, o quanto antes eles puderem voltar para trazer para nós, digamos assim, que aquela alegria, né? Como muitos colocaram para mim, nossa, tia, você fez falta, as suas aulas, foram pontuando questões, né? Que para mim foi muito gratificante. E aí, falar sobre o que aconteceu conosco nesse ano de 2024, no início, pensar numa viagem, planejar, sonhar, né? Que a gente prepara um tempinho antes, né? E, de repente, você vê tudo escorregar pelas mãos. Você perceber que você não tem controle da sua vida. E que, de fato, você está diante de uma circunstância em que a resposta que você tem é a fé. Você precisa ter um olhar de fé, mesmo parecendo que tudo ali está desmoronando, está caindo por terra, mas você crer que Deus está à frente de tudo. E aí, nós planejamos essa viagem para Salvador, no início de janeiro, dia 4, saímos daqui, com chegada dia 5. E no dia 6, nós saímos do centro de Salvador para a costa do Sauípe, que é uma praia mais afastada. E, de imediato, ao chegarmos lá, o Miguel foi almoçar, nós fomos almoçar, né? E o Miguel, ele iniciou o almoço e se sentiu mal, já foi contando que estava sentindo uma dor, enfim, nós fomos procurar um posto de saúde do local. E o Miguel ficou nesse atendimento até início da noite, mas nada de dar aquela melhorada significativa, né? E a médica falou, não, voltem, vão para o apartamento para ver se ele descansa melhor. E, infelizmente, Miguel veio a desmaiar, veio a complicar, digamos, a situação, onde a gente não tinha outra saída, a não ser levá-lo para uma emergência. Mas, 11 horas da noite, a gente sair de um local distante, 1h30, mais ou menos, 1h20, 1h30, para Salvador, era algo que já nos angustiava. E saber qual hospital atender, né, para onde ir. E aqui eu já começo a dizer os sinais de Deus para nós. Né, falar sobre fé, sobre acreditar que Deus estava à frente de tudo. Foi quando a médica não sabia para onde nos enviar, onde o plano dele iria atender. Eu pedi para Nossa Senhora, falei, Nossa Senhora, mostra o lugar para onde nós devemos ir. E, ao fazer uma ligação para o plano dele, 11h30 da noite, já foi atendida. Algo que, costumeiramente, eu acredito que isso não acontece, né? Em pleno sábado à noite. A pessoa me atendeu, já colocou os locais onde ele poderia ser atendido e fomos para um local que já nos chamou a atenção, o Hospital São Rafael. Então, já enxergar que Deus estava cuidando ali, né? E, ao chegar lá, o que você imagina? Que ele vai ser atendido, vai ser medicado, pode até fazer um exame e logo a gente volta.
o que não ocorreu. Os médicos foram muito rápidos ao levar para um lugar que eu me perguntava para onde está indo, até eu me deparar com aquela placa, UTI. E eu perguntar para o médico, por que o Miguel está vindo para cá? Ele, mãe, porque o estado do seu filho é muito grave. Nós não sabemos o que ele tem e nós precisamos investigar. E passamos o domingo, Miguel sendo avaliado por vários médicos, e vinha-se suspeitas de pancreatite, hepatite, dengue hemorrágica, e as taxas todas alteradas, e os médicos não entendiam o que era aquilo. E o Miguel tinha um sangramento abdominal. O cirurgião foi avaliá-lo, e até meu esposo perguntou, o Marco, mas por que um cirurgião? Falei, porque se esse sangramento não estancar, ele vai ter que ir para um centro cirúrgico, né? Para justamente estancar, descobrir o que está acontecendo. E aí, Miguel, durante todo domingo, digamos assim, o hospital foi meio que mobilizado. Grande parte dos médicos estavam em prol dele. Até uma médica hematologista, ela sentar e conversar comigo e buscar saber. Mãe, existe algo familiar, algo que aconteceu, que possa ser diferente para nós enquanto informação? Eu falei sobre o pai do Miguel, o pai biológico, que ele faleceu no ano de 2009 de uma leucemia. E aquilo já ligou um alerta para ela diante do que ela estava vendo. E quando foi no dia 8, nós tivemos, depois de um exame na medula dele, nós tivemos o resultado. E foi uma médica muito precisa, porque algo que eles faziam, que demorava muito tempo o resultado, ela conseguiu com uma certa rapidez, claro que foi para um laboratório para confirmar, mas necessitava de rapidez para iniciar qualquer tipo de tratamento. E foi descoberta uma leucemia no Miguel, M3. É uma leucemia que ela causa um sangramento e, ao mesmo tempo, existe uma dificuldade de coagulação. Por isso que eles não entendiam esse quadro dele. E ali eu digo que começou o nosso calvário, porque existia um sonho de uma viagem que foi interrompida, e ele mesmo falava, nossa, será que eu vou voltar para o hotel? E eu sabia que aquilo não iria acontecer mais. E eu cheguei a dizer para os médicos, a gente pode levar o Miguel para Brasília, porque o nosso único desejo foi esse, retornar para casa. Pronto, acabou a viagem, a gente quer voltar para casa. E o médico foi muito claro. Vocês não estão entendendo. O Miguel, ele pode vir a óbito a qualquer momento. Ele não pode sair daqui. Ele está ali, deitado, mas ele não pode nem se levantar da cama, até porque foi descoberto um trombo no coração dele. E esse trombo, a médica chegou a conversar com o cardiologista, nós podemos pinçar, tentar retirar esse trombo para não causar um mal maior? Não, não pode ser feito nada. E o que eu fiz? Eu me agarrei a Nossa Senhora mais uma vez e disse para ela, depois eu entrei no quarto, falei, Nossa Senhora, esse trombo não é do Miguel, tira. Põe a mão e tira. E, de fato, 2 dias depois que o Miguel tinha feito o exame, meu esposo liga para dizer que não existia mais trombo. E a própria médica, ao encontrar comigo, falou. Quando ela chegou no quarto, ela disse, Nossa Senhora tirou. Então, já fomos presenciando e vivenciando milagres. Por quê?